Aleluia. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Amém, igreja? Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Aleluia. Vamos para a palavra? João 11, versículo 35. Jesus chorou. Vamos dizer juntos? Jesus chorou. Mais uma vez. Jesus chorou. Feche seus olhos. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Deus. Pela Tua palavra, Pai, que abriu esse culto, Pai. Pela palavra que esteve presente, Senhor, em cada louvor que foi entoado, Deus. Para engrandecer o Teu nome. Para exaltar o Teu nome, Pai, que é santo. Que é poderoso, Deus. Que é excelso. Que é supremo, Pai. Deus, que o Senhor continue falando conosco, Pai. Que o Senhor fale com a Tua igreja nessa manhã, Deus. Fala aos nossos corações. Fala, Pai, nesse culto racional, Pai. Nesse culto, Deus, onde as nossas emoções estão avivadas. Onde as nossas emoções, Pai, os nossos sentimentos estão envolvidos, embalados nesses louvores, nessas canções. Mas também, Pai, que sejamos racionais, Deus. Traga, Pai, entendimento à nossa razão. Traga entendimento, Pai, que o nosso conhecimento, Deus, das coisas do Senhor, Pai, venham à nossa mente. E que nós, ó Pai, possamos memorar, possamos relembrar a Tua palavra, Deus, em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Aleluia. Posso ser sincera, irmãos? Vocês gostam de sinceridade? Meu coração está saindo pela boca. Mas que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nessa manhã. Que aquilo que Ele falou comigo, aquilo que Ele trouxe para o meu coração, irmãos, como nós precisamos aprender mais de Deus. Ouvir a Sua palavra. E esse versículo que nós lemos, João 11, versículo 35. É o menor versículo de toda a Bíblia. O menor versículo. Por que ele é o menor versículo? Será porque ele é insignificante? É o menor versículo. Se ele é o menor versículo, então eu não vou dar tanta importância. Se ele é o menor versículo, é porque Deus não queria falar tanto a respeito disso. Mas eu penso, irmãos, que pelo contrário. Quando a palavra de Deus traz detalhes tão significantes, o menor versículo, quando você pensa o menor versículo, chama a nossa atenção. E a gente quer entender. Jesus chorou. Diga para o seu irmão. Jesus chorou. Um versículo tão pequeno, irmãos. Mas que traz um significado tão grandioso. Que traz um significado tão poderoso. Para a minha vida, para a sua vida. Você chorou? Você já chorou em algum momento da sua vida? Já chorou? E como, né, irmãos?
E como nós já choramos. E a palavra fala que Jesus chorou. Nós vemos aqui nos evangelhos, interessante, Mateus, Lucas, Marcos, João, não nessa ordem necessariamente, mas nós vemos contando sobre a vida terrena de Jesus, enquanto Jesus esteve na terra como um homem, enquanto Jesus esteve na terra como ser humano. Mas a palavra desde Gênesis revela sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Quando você lê Gênesis, até Malaquias, o Antigo Testamento, que você esteja atento. Porque cada passagem da palavra de Deus vai anunciar, vai trazer a revelação sobre o Filho de Deus, sobre Jesus que esteve desde o início. Desde o início ele esteve com o Pai, na criação ele esteve com o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eles sempre estiveram juntos desde a eternidade. E é interessante, irmãos, os evangelhos nos mostram um Jesus humano, um Jesus que viveu, que foi concebido pelo Espírito Santo, que nós jamais ouvimos dizer sobre alguém que foi concebido da forma que Jesus foi concebido. E jamais nenhum outro, de forma tão excepcional, de forma tão maravilhosa e misteriosa, como Jesus foi formado, foi gerado. E o interessante, irmãos, que Deus, para demonstrar o seu amor, o quanto Deus me amou, o quanto Deus te amou. Não foi por acaso, presbítero Renato, que você disse, maior o que está em nós do que o que está? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Não foi por acaso. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Irmãos, nós precisamos ser cheios dessa palavra. Nós precisamos ter essa certeza que maior é aquele que está em nós. O que está em nós é Jesus. O que está em nós é a presença de Deus. É o pão vivo que desceu do céu. Talvez você tenha se alimentado nessa manhã, comido o pão. Talvez você tenha bebido água ou tomado um café. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que beber da água que Ele dá, jamais terá sede. Ele é o pão que desceu do céu, irmãos. Esse é o pão que nos alimenta. Se você está fraco espiritualmente, você tem um pão que você pode se alimentar e você pode ser cheio. Mas Jesus também, olha que interessante, primeiro eu estou fazendo essa introdução e nós vamos ler e entender por que Jesus chorou. Em qual contexto que Jesus chorou. Mas antes de falar do contexto no qual Jesus chorou, eu quero trazer para vocês um pouco sobre esse Jesus que chorou. Esse Jesus, irmãos, que é sobrenatural, que é cheio de poder, que até então, antes mesmo dessa passagem, já havia feito milagres maravilhosos. Já havia feito curas maravilhosas, curas físicas, curas emocionais, curas interiores. Mas Jesus mostrava o quanto Ele era humano. E quanto na sua humanidade Ele parecia comigo e com você. O quanto Ele se parecia comigo e com você, e Jesus chorou.
Mesmo sabendo do poder que estava sobre ele. O poder que estava sobre ele, ainda assim, Jesus chorou. E a palavra nos diz também que Jesus sentiu alegria. Jesus exultou, Jesus sentiu alegria, Jesus pulou, Jesus dançou, Jesus comemorou em momentos de festividade. Em momentos que algo tão prazeroso e tão maravilhoso acontecia. E Jesus se alegrou. Jesus se alegrava. A palavra diz isso em Lucas 10, 21. Diz assim, naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então Jesus se alegrou. Jesus se entristeceu. Quem acha que Jesus também ficou triste? Quem acha de... Levanta a mão assim. Jesus se alegrou. Jesus se entristeceu. Mateus 26, 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Esse momento antecedeu a sua prisão, os seus açoites, a cruz pesada, a tristeza tomou o coração de Jesus. E a palavra diz que ele ficou triste até a morte. Uma tristeza tão profunda, irmãos. E o que Jesus quer te dizer nessa manhã? Que ele se identifica comigo e com você. Ele se identifica com você. Ele se identifica com você na sua alegria, ele se identifica com você na tristeza, ele se identifica com você no momento das suas dores, porque ele também sentiu, irmãos. Como seria um Deus tão poderoso, tão grandioso, que veio à terra como um homem, mas que sabia que todo o poder estava sobre ele, imagina. Todo o poder está sobre ele. Todo o poder está sobre ele. Toda glória está sobre ele. Toda exaltação está sobre ele. Diante disso, já pensou? Jesus poderia ser insensível? Ah, eu sou poderoso mesmo? Eu sou dono do ouro e da prata, nada falta para mim? Qualquer coisa que eu quiser, eu vou estralar o dedo e os anjos vão me servir. Ah, eu sou muito poderoso. Eu sou onipotente, onipresente, onisciente, eu sei de todas as coisas, eu sei. Jesus, tá, gente? Não sou eu, não. Aí Jesus diz, eu sei o que você está pensando nesse momento. Eu sei exatamente o que se passa na sua mente, no seu coração. E assim, já pensou, se Jesus, como homem, veio à terra insensível? Por quê? Por que ele teria que ter sentimentos? Por que ele teria que ter emoções? Se ele sabe que ele é o Todo-Poderoso? Se ele sabe que ele pode resolver todas as coisas? Se ele sabe que ele está no comando de tudo? Mas ainda assim, irmãos, ele queria que eu e você soubesse que como homem, ele sofreu. Que como homem, sendo todo poderoso, ele sentiu dor. Sendo todo poderoso, ele se comoveu. Sendo todo poderoso, Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus irou, gente. Mas nem queria trazer isso, sabe por quê? Porque tem gente que diz assim, ah, Jesus irou, então também posso irar. Aí sai quebrando, sai xingando, sai esbravejando. A todo tempo, ah, Jesus irou, então também vou irar. Irmãos,
Isso aqui foi uma situação única. Não foi uma situação irresponsável da parte de Jesus. A palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Irmãos, Jesus poderia, tantas coisas, nós vamos ver aqui, tantos feitos do Senhor, isso aqui poderia ter sido, não vamos falar disso aqui não, essa parte aqui a gente vai tirar. Não vamos falar que Jesus irou, não. Mas Jesus também, nessa área, ele quis demonstrar também o quanto ele era e é humano. Mateus 21, versículos 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então Jesus irou por quê, irmãos? Porque a casa do Pai virou uma casa de um comércio. Porque a casa do Pai virou um lugar de gerar lucros. Então as pessoas, diferente, irmãos, do que acontece nas igrejas, às vezes algo que vende na igreja para o crescimento do templo, para abençoar pessoas. Mas não era por isso que Jesus tinha ficado irado. Jesus tinha se irado porque as pessoas estavam tendo lucro. Lucro para elas mesmas. Se enriquecendo às custas dos rituais. Se enriquecendo através de sacrifícios. Se enriquecendo através daquilo que Deus queria para ele. Que fosse para a glória dele. Que fosse para exaltar o seu nome. E não para que as pessoas se enriquecessem. E nisso, a palavra fala, há dois senhores. Há dois senhores. E não há como servir dois senhores. Deus e as riquezas. Não há como. Então Jesus se irou. Mas que tenhamos cuidado, amém, irmãos? Porque a gente, como homem falho, às vezes a gente ira e peca. É muito fácil. Por isso que a palavra fala, ireis, mas não pequeis. Porque está muito, muito perto, muito próximo, a ira e o pecado. Então é muito fácil a gente irar e a gente pecar. Então que a gente tenha cuidado. Jesus sentiu sede, sentiu fome, sentiu sono. Mateus 21, 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Jesus se compadeceu com o sofrimento alheio. E aí é que conta sobre, lá em Lucas 7, versículos 11 e 13, sobre a viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade. Eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Interessante, né, irmãos? Jesus disse para aquela mulher: não chores. Jesus sabia da dor daquela mulher. Mas não parou por aí. Jesus disse para aquela mulher: não chores. Mas Jesus também ressuscitou o filho daquela mulher. Então, irmãos, está muito além do que você imagina aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Ele pode trazer o consolo, Ele pode enxugar suas lágrimas,
Ele pode dizer, não chores, mas Ele pode fazer muito além. Ele pode fazer muito além. Basta que creiamos no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia. Mas o interessante é que eu quero que você abra comigo 1 Pedro 2, do 22 ao 24. 1 Pedro 2, 22. Então nós vimos que Jesus, Ele foi humano, Ele sentiu dor, Ele chorou, Ele se entristeceu, Ele se alegrou. Mas olha o que a palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2, a partir do versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratava, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluia! O qual não cometeu pecado. Ele chorou, ele se entristeceu, ele se alegrou, ele sentiu fome, sede, sono, mas ele não pecou. E a gente acha, irmãos, que nós somos falhos, corruptos. Mas, se nós buscarmos a palavra, se nós buscarmos o Senhor Jesus, é possível, irmãos, viver uma vida reta. É possível, nós vamos pecar por acidente. Nós não vamos planejar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo de errado. Nós não vamos planejar, talvez o pecado seja um acidente na nossa vida. Mas se nós estivermos com Jesus, a nossa caminhada vai ser perfeita. A nossa caminhada vai ser uma caminhada de glória, vai ser uma caminhada de vitória. Vamos passar situações, irmãos, difíceis, vamos passar situações para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser cheios, para que nós possamos buscar mais a presença de Deus. Mas tudo é para a glória do Senhor. Tudo é para que o seu nome seja exaltado, seja engrandecido. Aleluia. Aleluia. Então agora nós vamos para essa palavra maravilhosa. Entender por que Jesus chorou. Qual foi esse contexto que Jesus chorou? E eu quero que você vá comigo, lá em João 11, bem no início. Antes de ler aqui João 11, eu vou ler João 21, 25. A palavra de Deus, irmãos, nos fala que tudo, olha que maravilhoso, João 21, 25. Seus feitos e milagres não têm fim. Há, porém, muitas coisas que Jesus fez. João 21, 25. Há, porém, muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, imagina, se todos os feitos de Jesus, se tudo que Jesus viveu, se todas as curas, se todos os milagres, se tudo que Ele fez na terra, nos seus 33 anos que Jesus esteve na terra, se tudo fosse relatado, irmãos, os seus escritos não caberiam na terra, não caberiam no mundo, no universo inteiro, não caberiam.
E como não crer nesse Jesus? Como não crer nesse Deus? Como não crer, irmãos, em tudo que Ele fez? Mas o mais importante é deixar Deus entrar no nosso coração. Deixe que Ele entre no seu coração. Deixa que Ele esteja com você. Deixe que Ele entre na sua casa. Se Ele bater, irmãos, se Jesus bater, não fica só na gretinha, não. Tem gente que fica assim, ó. Jesus está batendo. Ó, Jesus. Tem gente que fica só na brechinha olhando Jesus bater. Escancara a porta, irmão. Abra a porta. Deixa Jesus entrar com tudo. Deixa Jesus entrar com os anjos. Deixa Jesus entrar com as hostes celestiais. Dentro da sua casa, na sua vida, no seu coração. Alessandra, tá tão difícil. Tá tão difícil. Aí mais um motivo então, para você abrir mesmo. Para você deixar Ele entrar. Ele vai chorar com você, Ele vai se alegrar com você, Ele vai se entristecer com você. Ele vai segurar na sua mão e vai falar, eu estou contigo, não chores. Mas tem momento que Jesus vai chorar com você também, irmãos. A palavra fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E olha que palavra maravilhosa. João 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. Oh, aleluia! Essa enfermidade não é para a morte. Esse problema não é para que você venha perecer. Essa situação não é para te envergonhar. Essa situação não é para que você fique no buraco, fique em depressão, fique choroso na cama e não consiga levantar. Quantas pessoas aqui, irmãos, que talvez por causa dos seus problemas, por causa da situação que está vivenciando, talvez não conseguisse se levantar da cama, mas você disse, eu vou, porque Jesus vai trazer algo novo para a minha vida, porque a palavra de Deus vai encher meu coração, porque eu vou sair daquele lugar melhor do que eu entrei. E eu, irmãos, eu preciso sair daqui melhor do que eu entrei. Eu preciso sair melhor. Eu preciso. Então, ao receber a notícia, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus, por ela, seja glorificado. Irmãos, a solução. Há coisas que talvez você diz, mas Deus não agiu essa área na minha vida, Deus não fez como eu queria, Deus não curou. Irmãos, tudo que Deus faz é perfeito. Confie, tudo que Deus faz é perfeito. Até na morte Ele é perfeito. Até na perda Ele é perfeito. Até nas situações que a gente não consegue entender, Ele é perfeito. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Esse é o Jesus que nós servimos, amados. Não adianta eu falar dos milagres de Jesus se eu não falar quem é Jesus. Não adianta eu falar dos milagres, do seu poder, se eu não falar quem Ele é. Porque eu não posso esperar somente os seus milagres. Eu não posso esperar só aquilo que Ele tem para fazer na minha vida. Eu não posso esperar só os lucros, as bem-aventuranças, as alegrias. Mas independente de qualquer coisa, irmãos, eu tenho que desejar a presença dEle. Independente de qualquer coisa, eu tenho que desejar Jesus. Eu tenho que desejar a presença dEle. Jesus, se o Senhor resolver ou não resolver, a sua presença me basta, a tua graça me basta. Não é o que Paulo diz?
Paulo orava, pedia a Deus para que Deus o livrasse, para que Deus tirasse o espinho da carne. Mas ele dizia: Senhor, contudo a tua graça me basta. A sua presença, Jesus. A presença, irmãos. A presença desse Jesus que chorou. A presença desse Jesus que se alegra conosco. A presença desse Jesus que chorou. É isso que eu quero. Por isso que inicialmente, irmãos, eu falei um pouco desse Jesus para você. Só um pouquinho. Não é nada. Não é nada. Porque é Jesus que nós temos que desejar. É a presença dele que nós temos que querer. Estar com ele, irmãos. Estar com ele é o maior milagre. A presença de Jesus na nossa vida é o maior milagre. Peça ao Senhor: esteja comigo, Jesus. A tua graça me basta, a tua presença, eu quero a tua presença, Jesus. Ainda que tudo esteja difícil, ainda que tudo seja um mar de rosas. Não, que maravilha, eu estou vivendo um mar de rosas. Peça a Jesus para estar nesse mar com você. Porque o mar pode ser um mar de rosas, mas e na hora que esse mar ficar turbulento? Na hora que esse mar ficar agitado, Jesus vai estar lá com você. Aleluia. Então, irmãos, sabe o que a palavra nos fala? Essa palavra maravilhosa? Que Jesus recebe a notícia que Lázaro estava enfermo. Aquele a quem tu amas. Aquele a quem tu amas, Senhor, está enfermo. Irmãos, é tão difícil. É tão difícil a enfermidade. É tão difícil. Às vezes, principalmente uma enfermidade que os médicos dizem: não tem jeito. Não tem cura. É impossível. Mas nós servimos o Deus do impossível. Nós exaltamos, engrandecemos, adoramos o Deus do impossível. E aí sabe o que acontece? Depois de receber a notícia, Jesus passou 2 dias ainda. Onde ele estava? Agora eu tenho que acelerar. Jesus passou 2 dias, ele recebe a notícia. Irmãos, a gente recebe uma notícia, como que a gente faz? Tem gente que é tranquilo, que é manso, recebe a notícia, e eu não, né, P? Minha irmã me conhece. Eu recebo, eu já quero resolver, eu já quero fazer, eu já quero falar. Irmãos, isso não é bom. Olha que Jesus recebe a notícia e ele fica lá 2 dias ainda, tranquilo. E imagina, Jesus estava tranquilo, mas imagina as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, como que elas estavam. Jesus recebeu a notícia e Jesus não chega. Cadê Jesus? Cadê Jesus que não chega? Cadê Jesus? Olha, irmãos, mas diz assim para o seu irmão: quem crê em Jesus sabe que ele age no tempo certo. Quem crê, espera. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não estais ansiosos, a ansiedade impede o agir de Deus. Cronos é o nosso tempo. Cronos é o nosso tempo, tempo físico, cronológico, mensurado em dias, meses, horas, minutos, segundos. E o Kairos? O Kairos é o tempo de Deus, momento oportuno, ocasião certa, oportunidade de Deus agir nas nossas vidas. 2 Pedro 3,8 diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Confie no Senhor, pois no seu tempo Ele agirá na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele é poderoso. Glorifica o Senhor. Este é o tempo de adorar. O tempo de espera é o tempo de adorar. O tempo de espera não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar. O tempo de espera é tempo de pedir perdão, é tempo de perdoar. O tempo de espera é tempo de orar, é tempo de buscar.
Então, enquanto você está esperando, você já pediu. E Jesus, nossa, Jesus não chega. Jesus não atende minha oração. Jesus está demorando. Irmãos, ore, adore, perdoe, peça perdão. Olha que maravilhoso. Então, aí depois de 2 dias, Jesus decide, agora nós vamos. Só que Jesus decide e os discípulos, pelo amor de Deus, Jesus. Olha só, irmãos. Depois de 2 dias, Jesus decide ir para a Judeia, para onde Lázaro estava. E aí os discípulos falam, pelo amor de Deus, não, Jesus. Só esqueceu, Jesus, só está louco, Jesus. Foi lá que tentaram te apedrejar, Jesus, só vai voltar naquele lugar. Olha o que Jesus diz, irmãos, que maravilhoso. Vamos ler o versículo 7 ao 10. 11, do 7 ao 10. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então, irmãos, olha que interessante. Jesus, ele fala, vocês têm 12 horas. O dia tem 12 horas. Por que vocês vão andar no escuro, gente? Por que vocês vão andar no escuro? Tem 12 horas para você resolver, para você trabalhar, para você fazer sua vida. E aí você resolve andar de noite? Você resolve andar na escuridão? Quem anda na luz não teme a escuridão da noite. Diga para o seu irmão. Quem anda na luz... De novo, vamos lá, todo mundo junto, coral. Quem anda na luz não teme a escuridão da noite. Olha o que Jesus ensina. João 8,12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz. Se Jesus é a luz, eu não vou ter medo. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo da noite. Mas se eu estiver com Jesus, irmãos, Jesus é a luz do mundo. Se eu estiver com Jesus, eu não vou temer. Os discípulos temeram. Mas Jesus estava com eles. A luz do mundo estava com eles. A luz do mundo está conosco. E nós não precisamos temer, porque o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor perfeito lança fora todo medo. Você crê que Jesus te ama? Você crê que Jesus te ama? Você que crê que Ele é o amor perfeito? Que Jesus é a luz? Então não tema, confie. Quem crê em Jesus terá vida e verá a glória de Deus. Então a palavra do Senhor diz que Jesus chega à Judeia, que Marta primeiramente se encontra com Jesus. Marta, ela desesperada, lá no versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, tantas coisas não teriam, de ruim teriam acontecido. Então, Marta, ela diz isso, interessante que depois, Maria também vai ao encontro de Jesus, e Maria diz o mesmo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas quem crê em Jesus terá vida, diga, quem crê em Jesus terá vida, e verá a glória de Deus. Aleluia. Versículo 25, 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus está perguntando, crê isto? Crê isto? Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Então a palavra nos conta que então, se já tinha, Jesus esperou 2 dias. E até que Jesus chegou em Judeia, já tinha mais 2 dias, porque não era fácil, irmãos. Imagina a caminhada, imagina o percurso para Jesus sair de onde ele estava e chegar até na Judeia. Talvez não fosse um caminho tão distante, mas não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então, Jesus levou mais 2 dias para chegar. E quando Jesus chegou lá, já tinha quantos dias que Lázaro havia morrido? Quem sabe a história? 4 dias. Já havia 4 dias que Lázaro havia morrido. Marta disse, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor imporia as mãos sobre o meu irmão. Oraria para o meu irmão e ele não teria morrido. Maria diz a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, colocasse as mãos sobre o meu irmão, ele não teria morrido. E a palavra do Senhor diz, irmãos, lá no versículo 35. Jesus vê, porque, irmãos, às vezes acontece algo não tão bom nas nossas vidas. E aí passa 2 dias, passa 3 dias. Mas quando a gente encontra alguém que a gente confia, quando a gente encontra alguém que nos abraça, que nos acolhe, o que acontece? A gente começa a chorar. A gente deságua. E a gente diz, que bom que você está aqui. Você tem alguém assim na sua vida? Que às vezes você passa um sufoco e você fica firme, às vezes você não chora, mas quando chega alguém você deságua, você desaba e você chora. E assim aconteceu aqui. Já tinha 4 dias. Claro, havia a dor do luto. Mas quando Jesus chega, irmãos, Maria chora, Marta chora, e as pessoas que estavam ali choram. E a palavra diz no versículo 35 que Jesus chorou. Jesus se compadeceu, Jesus se comoveu, porque em Jesus ele é o Todo-Poderoso. Mas ele também chorou, irmãos. Ele também chorou. Mas ele sabia que Deus era Todo-Poderoso. Olha que interessante. A crença judaica, então quer dizer, para eles já estava tudo perdido. Diga para o seu irmão, para eles já estava tudo perdido. Porque sabe qual que era a crença dos judeus? Qual que era a crença judaica? A crença diz que a alma permanece próxima ao corpo por 3 dias após a morte. Então, na crença deles, até 3 dias, a alma permanecia próxima ao corpo. Até 3 dias. Por isso, para os judeus, a ressurreição de alguém que havia morrido era impossível após o 3º dia. Então, após o 3º dia, então quer dizer, Jesus chegou aqui, mas não tem jeito mais. A crença diz que só até 3 dias a alma permanece. Então, a alma do meu irmão já foi. Já está lá junto do Pai, não tem jeito mais, já se passaram 4 dias. E Jesus chega no túmulo e diz, tirai a pedra. Tirai a pedra. E Marta, afoita, igual a Alessandra, diz, Jesus, já fede já, Jesus. Já está mal cheiroso, por que o Senhor está pedindo para tirar a pedra, Jesus? Já cheira mal. Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu? Que se creres, verás a glória de Deus? Não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus?
Não tem problema, já tem 4 dias. Já está fedendo. Tirai a pedra. Qual pedra precisa ser arrancada? Qual a pedra que precisa ser tirada? Então eles tiraram a pedra. Jesus ora. Jesus glorifica a Deus. Porque Jesus sabia quem ele servia, quem era o seu pai, que o seu pai é todo poderoso, que o seu pai é glorioso. E Jesus pedia, orava e falava assim: Senhor, estou orando. Eu sei que o Senhor vai fazer, mas eu estou orando para que todos aqueles que aqui estão creiam que o Senhor me enviou. Para que todos saibam que o Senhor me enviou. Mas sabe o que era interessante, irmãos? Que muitos dos que estavam ali, que estavam vendo tudo o que estava acontecendo, que estavam ouvindo tudo o que estava acontecendo, muitos creram, mas alguns fecharam seu coração. Aleluia, Deus, aleluia. E Jesus, lá no versículo 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Alessandra, vem para fora. Jaqueline, vem para fora. Presbítero Renato, vem para fora. Edmeia, vem para fora. Você está recluso? Tem uma pedra que está impedindo o seu caminho? Jesus, irmãos, quer ressuscitar os nossos sonhos. Jesus quer ressuscitar a nossa esperança. Jesus quer ressuscitar a nossa crença, a nossa fé. Que às vezes está enterrada, que às vezes está morta, tem uma pedra em cima, Jesus quer que a gente tire. Precisa haver um movimento da nossa parte. Tire a pedra. E saia para fora. Lázaro, saia para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em um lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, que milagre maravilhoso! Era impossível para eles, era impossível de acordo com aquilo que eles criam. Mas nós precisamos crer somente no poder do Senhor. Não precisamos crer em falácias. Não precisamos crer em fábulas. Não precisamos crer em histórias. Precisamos crer no poder de Deus. Precisamos crer naquele que é todo poderoso. E que para Ele, irmãos, até a morte tem jeito. A gente não fala, para tudo tem jeito, menos para... A gente não fala assim? Para tudo tem jeito, menos para a morte. Eu digo, tudo tem jeito, até para a morte. Sabe por quê, irmãos? Aquele que crê, ainda que esteja morto, aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Olha o que nós aprendemos. Quem tem fé, sabe que Ele age no tempo certo. Quem tem fé aqui, diga amém. Quem anda na luz não teme escuridão na noite. Quem anda na luz? Quem anda na luz? Quem crê terá vida e verá a glória de Deus.